nada melhor que poder conter um painel. E para esse painel, muito fundamental, ter peças fundamentais. Vamos falar e esquentar a discussão sobre o cybercrime nas ruas e nas empresas. Para isso, elaboramos um painel com nomes que darão peso ao debate e assista agora. Obrigado a todos. Bem-vindos ao painel OpenText, Cybercrime das ruas para as empresas. Meu nome é Fábio Abate Paulo, eu sou o líder das soluções de segurança para a OpenText na América do Sul. A OpenText é uma multinacional canadense com faturamento de mais de 3 bilhões de dólares. A gente tem uma divisão de segurança, onde a gente está focado em soluções para resposta a incidente, recuperação de dados e threat intelligence. Hoje, o nosso painel, a gente vai debater muito a questão da mudança do perfil dos atores que estão por trás dos atos cybercriminosos. A gente viu que os grupos hoje em dia são cada vez mais especializados, são grupos grandes, a gente está falando de crime organizado, então a tônica vai ser muito, as empresas estão enfrentando crimes, entidades de crime organizado, né, não mais hackers solitários, amadores, e as empresas têm que levar em consideração que isso muda na estratégia de cybersecurity. Então, o nosso painel vai ser um debate sobre o combate e a defesa a esses grupos organizados, e a gente vai fazer um paralelo entre esse combate e defesa com pontos de vista tanto das forças policiais, né, do setor público, quanto das áreas de cibersegurança das empresas. Para isso, eu tenho um prazer enorme de ter representantes de empresas e entidades que são clientes das soluções e ferramentas de segurança da OpenText para debater com a gente. Eu vou pedir para eles se apresentarem, eu vou começar pedindo para o Dr. Igor Jorge, por favor, para se apresentar. Olá, uma boa tarde. Perdão. Eu fico muito feliz em poder participar. Meu nome é Igor Jorge, eu sou delegado de polícia. Também eu tive a oportunidade de colaborar com algumas investigações nessa área e escrever livros sobre essa temática, bem como coordenar alguns livros relacionados com a investigação criminal tecnológica. E toda medida dessa natureza que procura abordar essa temática é sempre muito bem-vindo por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Igor, fico muito feliz. Aproveito para agradecer também o nosso parceiro TechBiz, na figura do Rafael Velasquez, que intermediou o nosso convite e tem sido uma ponte muito importante entre a OpenText e as forças policiais. Vou pedir para o Diogo Chagas, por favor, se apresentar. Primeiro, agradecer o convite, né? Estar aqui conversando, ter a oportunidade de falar um pouquinho desse cenário aí de cibersegurança. Meu nome é Diogo Chagas, trabalho na Vale, sou líder da auditoria de tecnologia da informação e automação e suporto também o time de investigação forense. Muito obrigado, Diogo. Tássio Ferreira, por favor, vou pedir para você se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou Tássio, eu sou consultor de segurança cibernética aqui da Telefônica Vivo. Eu atuo mais especificamente na equipe de C-Search, na equipe de resposta a incidentes, e tanto na contenção quanto também nas análises posteriores dos incidentes ocorridos, né? Então, possuo MBA em Gestão e Tecnologia de Segurança da Informação pela Faculdade Impacta e vários anos de experiência na área de forense digital, tendo atuado em projetos tanto do Brasil quanto do exterior, pelas empresas que eu passei, e também participação em diversos eventos, inclusive um desses eventos que eu tive a oportunidade de conhecer aí o nosso colega Fábio, que foi o evento do Infuse do ano passado, e gostaria de agradecer muito ao Fábio, né, a todos os organizadores aí do evento dessa magnitude, e agradecer bastante a oportunidade de poder passar um pouco do conhecimento aqui para vocês também. Legal, é a gente que agradece, Tássio. Eu acho que você vai ter uma visão muito legal, porque você está num time de C-Search hoje, e você vem do mundo forense, tem muito a ver com a questão de investigação, né, pós-incidentes, brechas, e o Diogo também, como comentou, ele sempre tem sido uma ponte importante entre os times de segurança e investigação, então acho que a gente tem super especialistas, né, o Dr. Igor, que vem do mundo de investigação criminal e tem toda uma participação super interessante, né, em relação a aspectos cibernéticos desses crimes, e vocês dois aí que lideram áreas e ações importantes dentro de empresas grandes, né, com background também em investigação e resposta a incidente. Então, fico muito feliz
com a participação de todos, né? Acho que a gente pode começar o debate. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Igor, e depois eu vou pedir para o Diogo e o Tássio fazerem aí o seu aporte com a sua visão. E a pergunta, doutor Igor, um pouco a gente comentou que o tema do debate é a mudança no perfil desses cybercriminosos, né? A gente tinha aquela imagem há 10 anos atrás de uma pessoa, um adolescente sozinho no escuro, né, com capuz ali de madrugada, e hoje a gente está falando de grupos grandes, organizados, com diferentes perfis técnicos, né, diferentes conhecimentos aportando, fazendo com que o combate a esses grupos seja muito complexo. Eu queria um pouco da sua visão, né, qual é a percepção do lado da polícia dessa mudança, né, de perfil. Ela aconteceu muito rápido, e não tanto, né, tanto para os crimes da sociedade quanto para crimes contra a empresa, que acabam contando com a ajuda das entidades policiais. E baseado nessa mudança, como a gente está tratando, né, não com indivíduos, mas como grupos criminosos organizados, se o senhor nota, né, ou até mesmo comentário de outras forças policiais, da aproximação das áreas de cibersegurança, né, das empresas das forças policiais, porque no final do dia estamos todos combatendo os mesmos grupos, né? Então, queria começar com você, doutor Igor, depois vou pedir para o Diogo e depois o Tássio para falar um pouco sobre esse aspecto. Muito pertinente a sua questão. É interessante que, antigamente, o que nós observávamos, geralmente pessoas que atuavam sozinhas, com grande conhecimento na área da tecnologia da informação, na área da programação. Algumas vezes eles mantinham contatos com outras, mas isso não era muito comum. Essa atuação integrada por parte de criminosos não era muito comum antigamente. Hoje esse cenário já é outro. Hoje observamos muitas vezes organizações criminosas que trabalham de um modo que cada participante desempenhe uma função na organização, profissionais também com muito conhecimento na área da programação, na área da engenharia social, que utilizam esses recursos, conhecem bem a Deep Web, e que eles, muitas vezes, praticam crimes utilizando algumas técnicas antiforenses ou algumas técnicas para tentar atrapalhar a investigação. E existem ainda criminosos que adquirem produtos, compram, por exemplo, um kit para invadir um computador, invadir um dispositivo informático, e não tem tanto conhecimento nessa área, mas o que é muito comum é realmente organizações criminosas que muitas vezes realizam a criptografia de determinado banco de dados, pedem dinheiro para isso, né, o chamado ransomware, ou outras situações. Mas um aspecto muito interessante é que muitas vezes esses criminosos eles estão em diversos locais, em vários estados, até mesmo, já tivemos casos assim, que criminosos estavam em países diferentes, cada um exercendo um papel, um recebendo dinheiro, muitas vezes recebendo criptomoedas, pessoas tentando fazer o chamado branqueamento do capital, a lavagem do dinheiro. E isso aí é interessante. Um ponto muito importante também, que muitas vezes existe um funcionário da empresa que ou ele intencionalmente ele está colaborando com essa organização, ele foi cooptado, foi recrutado por criminosos, ou não, ou pelo descuido desse funcionário, essa empresa foi vítima de um crime. Muitas vezes ele clicou em um link malicioso, ele desabilitou algum mecanismo de segurança do dispositivo utilizado por ele, teve alguma utilização indevida daquele recurso. Por isso que é tão importante a educação digital dos colaboradores da empresa. E o segundo aspecto que foi indagado quanto ao trabalho conjunto das forças de segurança e também as empresas. Hoje temos a impressão que tanto as empresas quanto as forças de segurança, em especial as polícias judiciárias que realizam investigação criminal, se conscientizaram da relevância da colaboração mútua. Isso acaba colaborando bastante, ajudando bastante a investigação criminal a ter um resultado adequado e também por parte da empresa a oferecer uma resposta àquele crime. Porque nenhuma empresa quer ser vítima de crime e quer que aquele fato fique impune. Então, se percebe hoje um trabalho mais aproximado entre a empresa e também o órgão que realizará a investigação criminal, a Polícia Civil, a Polícia Federal ou outro órgão do gênero. Excelente, eu gostei do comentário, né? A gente vê essa realidade que o cybercrime não tem fronteira,
né? E a gente viu que vários dos ataques que foram noticiados aí no primeiro semestre, principalmente os de ransomware, que acabam ficando aí um pouco mais evidentes, tiveram atores de fora do país, o que dificulta, né? Acho que dificulta tanto para as empresas quanto para as forças policiais. Então, acho que gostei do comentário, muito bem lembrado, doutor Igor. Diogo, eu vou pedir para você complementar um pouco, né? Começar a dar visão agora do lado das empresas, dessa mudança de perfil, o que você tem visto, tanto aí dentro da Vale quanto fora da Vale, nos fóruns que você participa, sobre essa mudança, e se você tiver algum comentário sobre essa questão da aproximação, da cooperação, né, entre as empresas e as forças policiais, que tem todo um know-how de combate a crime e uma história que a gente tem que aprender com eles, né? Eu agradeço se você puder fazer esse aporte. O perfil é diferente mesmo, o doutor Igor aí já deu aí o caminho das pedras, né? O mais interessante é que hoje quase que a gente não vive mais um ataque só para ir contra a imagem de uma empresa ou algo do tipo, né? Hoje o foco é completamente em sequestro de dados, ganho financeiro, né? A gente não tem mais... Existe, é claro, mas os ataques estão mesmo direcionados, né? A gente está falando aí de grupos preparados, mas a gente também tem aí as pessoas que entraram nesse meio comprando código na internet, praticando engenharia social, né? Então a gente também está vivendo aí um boom do ataque cibernético por conta dessas facilidades que os grupos organizados trouxeram para quem não conhece quase nada ou, né, tem pouco conhecimento. Hoje a gente sabe que é simples comprar um código que faça o clone de um site de um banco ou de uma loja virtual, enfim. Então, assim, o grande, a gente usa muita tecnologia para nos proteger, mas aí o grande caminho que a gente precisa seguir é o treinamento, mudar a cultura das pessoas, né? E dentro da empresa a gente está trabalhando muito nisso, né? Em mudar o pensamento das pessoas, trazer que o mindset das pessoas pense que a segurança lógica é a responsabilidade de todo mundo, né? Não é só do time de segurança, ou da auditoria, ou do time de forense. Cada pessoa, cada elo ali da corrente tem uma responsabilidade quando a gente fala de segurança lógica, para que a gente não sofra nenhum tipo de ataque. Trazendo para a segunda pergunta, que é como que a gente está integrado, né, as polícias e as empresas, o que a gente está vivendo aqui nesse momento é uma parte importante, porque hoje o principal elo de ligação são os fornecedores, né? Nesse caso aí você, né, Fábio, que está nos dando essa oportunidade de conversar aí com o Dr. Igor, né? E porque a gente, na maioria das vezes, a gente usa as mesmas tecnologias, né? A gente se encontra em painéis, em seminários, mas na maioria dos casos o contato mesmo é por meio de um fornecedor. Então acho que estreitar cada vez mais esse caminho é o nosso objetivo. A gente já segue muita orientação, né? Enfim, mas acho que com a ajuda aí dos fornecedores a gente vai conseguir estreitar ainda mais esse relacionamento. Legal, Diogo. Eu acho que é uma boa, porque talvez pode ser que a gente vai chegando à conclusão no debate, né? Que essa cooperação existe, ela é importante, mas que existe espaço para muito mais, né? Que talvez, acho que e eu acho que talvez até porque é novo para as empresas, né? E tem toda uma questão de preocupação com a imagem da empresa. A gente teve o caso do CISO do Uber, né? Que foi demitido porque ele ficou escondendo o caso de vazamento dos dados. E é interessante porque se você pensa, olha, né? Levando para o nosso lado pessoal, se eu tenho minha casa invadida, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar alguém que é responsável pela nossa segurança, né? Que é a força policial. Mas acho que dentro das empresas, acho que a gente ainda está aprendendo a tratar isso daí. Acho que é tudo muito novo e talvez esse espaço para maior... eu não vou falar falta de colaboração, porque a gente, né, organiza esses eventos, a gente vê a colaboração acontecendo, mas acho que o espaço para aumentar essa colaboração existe, né? Então, gostei desse ponto que você trouxe. Talvez vai ser uma das grandes mensagens que a gente vai tirar desse painel. E eu queria pedir a tua avaliação, né, dessa questão do que você está vendo de mudança do perfil,
essa questão sobre a colaboração, se tem espaço, né? Se você concorda, se discorda, se você vê alguma coisa diferente. Então, queria dar o espaço para você contribuir nessa pergunta. Perfeito. Até bastante interessante o que o Diogo mencionou, é que essa questão dos atacantes eles poderem comprar, eles poderem adquirir scripts aí na internet, né? Eles têm utilizado formas aí como SaaS, né? O as service aí dos produtos, por exemplo, pegam um ransomware e fazem um ataque através de uma plataforma totalmente profissional, totalmente funcional e solicitam para as empresas aí algum valor muitas vezes exorbitante, né, para poderem descriptografar arquivos aí que foram obtidos por eles. Então, assim, houve uma mudança completamente de perfil, né, que a gente vê nos últimos anos. Anteriormente, a gente via aqueles atacantes, aqueles hackers que eles basicamente utilizavam a forma, digamos assim, metralhadora, então eles atiravam para todos os lados, esperando que alguém caísse, né, que alguma empresa caísse naqueles ataques deles. Então, enviavam muita coisa por e-mails, continuam enviando, né, essa por ser uma das principais maneiras, mas eles mandavam para um leque muito grande, extenso de empresas, esperando que alguma empresa caísse naquele ataque. Então, hoje em dia, a gente vê um ataque muito mais direcionado. Então, as empresas, as organizações criminosas, né, porque passou-se desses atacantes mais individuais para organizações criminosas. Então, eles viram que seria muito mais interessante, por exemplo, ao invés de assaltar um banco e ter uma chance ali de levar um tiro, por exemplo, viram que uma forma muito mais interessante seria atacar as empresas através de ransomware. Então, viram que seria uma forma muito mais, com risco muito menor e com um retorno talvez muito maior ali em questão de valores, né? Então, assim, a parte das empresas e das forças policiais é extremamente importante. Essa sinergia é algo que realmente é muito relevante, né? A troca de conhecimentos. Então, eu creio que isso daqui para frente isso tem que ser algo muito mais organizado, muito mais essencial, até porque as organizações criminosas eles têm atuado de forma completamente profissional. Então, a gente tem que atuar em conjunto também, já que todos nós temos o mesmo objetivo aí, que é de proteger as empresas e as pessoas, né? Legal, Tássio, obrigado. Eu vou aproveitar, né, na segunda pergunta, Tássio, eu vou pedir para você e depois o Diogo, eu vou fechar com o Dr. Igor, tá? Essa mudança aí foi observada por todas as empresas, e as empresas, claro, não ficaram paradas, né? Elas se adaptaram, elas trouxeram novas tecnologias, metodologias, conhecimento. Você que está no mercado aí há um bom tempo, o que você viu de diferente, né, aí nos eventos, dentro de casa, conversando aí com colegas, o que você viu de diferente aí nos últimos anos que as empresas fizeram para poder responder esse novo tipo de organização dos criminosos? Também interessante sua pergunta. Assim, eu creio que as empresas elas evoluíram de uma situação que basicamente elas tinham, por exemplo, uma área de compliance, uma área de auditoria, ou às vezes as duas em conjunto, e uma área de TI. E essa área de TI ela é responsável por toda a parte de tecnologia da empresa. Aí tanto atuavam na parte de redes, na parte de infra, quanto também na parte de segurança da informação, ou até mesmo em resposta a incidentes, né? Então, até atuando em consultorias, como eu já atuei, no decorrer da minha jornada profissional, tive a oportunidade, por exemplo, de fazer projetos em que a empresa contratava a consultoria e, por exemplo, a área de TI já tinha atuado na contenção e já tinha feito as imagens de disco para poder fazer as análises daqueles discos. Então, muitas vezes a imagem de disco feita não era nem feita da forma correta, né, respeitando ali toda a cadeia de custódia. Então, as empresas elas viram a necessidade de ter uma área de segurança específica, apartada ali da área de TI, e até porque muitas vezes também eles sabiam de ataques quando já tinha alguma notícia na mídia, ou quando alguém entrava em contato, o atacante entrava em contato.
solicitando algum valor, e aí eles viram essa necessidade de ter uma área de segurança, uma área focada nisso realmente, que pudesse também atuar na parte de identificação dos incidentes, dos ataques, das invasões, né, e até para poder evitar isso, e também começaram a identificar a necessidade de uma área forense que pudesse atuar nas análises posteriores e também entender como foram cometidos os crimes, as fraudes, para ajudar a empresa a fechar as portas e tentar recuperar algum valor ou algum dano cometido, né? Então, hoje em dia, as empresas também estão percebendo que é importante também que a área de segurança tenha pequenos núcleos dentro de departamentos específicos, departamentos-chave, né? Então, como, por exemplo, um departamento de desenvolvimento. Antigamente era muito pensado a parte de desenvolvimento, por exemplo, de um site, de um website importante, na questão de funcionalidades, na questão de design daquele site. Então, as empresas começaram a ver que também seria importante ter um núcleo de segurança naquele departamento para poder o site já não sair com algumas vulnerabilidades críticas, como de cross-site scripting ou SQL injection, e até evitar algumas dores de cabeça posteriores. Então, eu vejo que as empresas elas estão se estruturando bastante também nesse sentido de segurança, e principalmente agora na pandemia elas estão tendo uma visão muito mais ampla disso, da necessidade de uma área bem estruturada de segurança da informação. Legal, eu gostei, eu acho que faz sentido, né? A gente lembra que a área de segurança ali antigamente era um puxadinho da área de redes, né? Então, sim, sem dúvida. E acho que a tua mensagem, acho que eu vi que são duas, né? Uma que eu acho que cada vez mais, hoje em dia ainda são, eu vejo que são as grandes empresas como vocês que têm área de resposta a incidentes, grandes bancos, né? Acho que tem muitas empresas que talvez ainda não comportem, acabam usando consultorias excelentes aí de resposta a incidentes. Você comentou que você veio desse mundo de consultoria. Então, talvez eu acho que um dos temas vai ser essa questão de as empresas vão avaliar, né, o quanto importante é ter alguma capacidade de resposta a incidente dentro de casa, né, para você conseguir agir de modo mais rápido e mais assertivo. Essa é uma mensagem que eu gostei. E a segunda mensagem eu gostei da questão de especialização mesmo dentro da área de segurança, né? Acho que se falou muito sobre transformação digital, onde as empresas tiveram que construir seus apps, seus sites, e tem se falado muito sobre essa questão de segurança by design, né, dentro das aplicações, essa preocupação aí com cross-site, com SQL injection. Então, acho que a mensagem que fica muito dessa questão de, mesmo dentro das áreas de segurança, né, uma especificação ali por setores distintos, né, por cada aspecto da segurança, né. Diogo, você observa algo similar ou tem alguma outra característica que você viu que mudou nos últimos anos? Então, o que é similar, mas o que mais mudou, assim, o que mais impactou foi o segurança cibernética passou a ser um risco de negócio, né? Antes era uma atividade da tecnologia, né? Era uma responsabilidade da tecnologia. E talvez aí nos últimos anos o que mais mudou, né? Passa a ser um risco de negócio. O negócio entendeu que ele está suscetível a ataques cibernéticos, né? Não é mais só a gente ali, enquanto eu era da área de segurança no passado, que está preocupado com isso, né? E a empresa como um todo, né? Todas as empresas têm levado essa responsabilidade também para a ponta, né? Para o usuário final, e os processos de negócio estão mudando para prever situações de ataque de engenharia social. A gente está investindo cada vez mais em tecnologia, os orçamentos ficaram mais fáceis, né? Assim, porque agora todo mundo entendeu, né, o risco cibernético e ninguém está brincando mais, né? Os ataques que estão acontecendo aí mostram e todo mundo conseguiu agora dar devida atenção para o assunto, que talvez um tempo atrás era importante, mas talvez dentro das empresas não era tratado ainda como até essa especialização que o Tássio comentou, antes era alguém de TI mesmo tomando conta da segurança, aí existia um firewall e talvez um proxy, e hoje a gente já evoluiu para muitas soluções, né? A gente tem soluções robustas de DLP, para investigação forense, enfim, esse que
que é, para mim, a maior mudança do passado para agora, assim, o nosso escopo e o ter virado um risco de negócio. Legal, gostei desse aspecto. Na próxima, eu quero fechar essa pergunta com o Dr. Igor dar a visão dele, né, sobre o que mudou do lado das forças policiais em resposta a esse novo tipo de cybercriminosos desses grupos. Mas eu só vou fazer uma ponta que depois eu quero voltar na próxima pergunta, sobre essa questão que você comentou, Diogo, de risco de negócio, né? E você já tinha comentado na tua primeira resposta também que os grupos organizados, claro, eles não trabalham aquela questão que você falou, olha, não é mais o defacing, não são coisas pequenas, né? Eles estão atrás de dinheiro, né? Extorsão e venda de dados, e depois a gente vai ter um aspecto nos próximos dias, né? As multas começam ano que vem, da Lei Geral de Proteção de Dados, que vão ser mais um incentivo para os cybercriminosos fazerem essa ameaça, né? De publicar os dados aí roubados, e aí você tem do lado, né, a multa da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é pesada. Então, depois, na próxima rodada, eu quero um pouco que a gente comece a explorar esse caso, mas eu quero fechar agora com a resposta do Dr. Igor, porque, Dr. Igor, a gente teve a visão das empresas, né, o que eles viram de diferença nos últimos anos para poder combater esse novo tipo de criminoso cibernético, né? Do lado da polícia, do setor público, o que o senhor viu de diferença? A gente pode observar que nos últimos anos, principalmente, se percebe uma preocupação maior com investimentos na área da tecnologia da informação e na capacitação dos profissionais. Quando falamos em capacitação, na capacitação de todos os aspectos da persecução criminal, todos os atores da persecução criminal. Isso envolve polícias judiciárias, Ministério Público, Poder Judiciário, advogados. Então, existe uma maior preocupação nesse aspecto. E posso falar por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo e, no geral, das polícias judiciárias, existe uma maior preocupação também e mais investimentos com recursos tecnológicos, com a capacitação dos seus integrantes. Muitas vezes existe uma necessidade de extrair uma grande quantidade de dados de um dispositivo tecnológico ou de diversos dispositivos, diversos computadores, ou até mesmo informações que estão na nuvem. Então, existe essa necessidade e, por consequência, muito conteúdo é extraído. Então, se observa que o policial que faz uma investigação mais complexa, ele tem uma grande massa de dados que, se ele tentar fazer manualmente essa análise, ele terá dificuldade, o resultado não será correto, não será um bom resultado, isso vai demorar muito. E por isso que é tão importante a utilização de determinadas ferramentas que vão fazer uma análise nessa grande massa de dados, de forma que será possível proceder essa análise, proceder essa extração das informações, e receber essas informações em um formato atrativo, um formato que o profissional que tem acesso àquela informação ele compreenda. Porque eu poderia narrar dezenas de casos que, em determinado momento, durante a persecução criminal, por exemplo, o profissional que lida com aquelas informações, ele não consegue compreender. Compreender, por exemplo, o que é um endereçamento IP, o que é uma porta lógica, o que é um afastamento do sigilo telemático, uma informação extraída de uma estação rádio base, de uma herb, né? A exatidão da geolocalização de um dispositivo tecnológico ou de uma informação que está na nuvem, por exemplo, isso atrapalha bastante. Por isso é tão importante a capacitação. Eu tenho falado sempre que estamos indo num bom sentido. Temos muito a nos aprimorar. Acho que a iniciativa privada ela tem colaborado também nesse aspecto, por parte, até mesmo em colaboração com os órgãos de segurança, mas temos muito a avançar. O importante é que estamos no caminho correto. O caminho da capacitação dos integrantes das instituições e também nos investimentos em recursos tecnológicos que vão permitir um melhor resultado dessas informações que foram obtidas. Eu gostei porque acho que as empresas num passado aí recente falaram muito da questão de Big Data, né, de analítica dos dados, em como utilizar a massa cada vez mais crescente de dados em seu benefício. E eu acho que o comentário do senhor é exatamente nesse sentido, né? Como a polícia vem se capacitando
para poder coletar o máximo de dados possível e tirar a inteligência desses dados no combate ao cybercrime. Então, é muito legal porque a gente vê que, né, de algum modo, os caminhos vão convergindo, né, da utilização da tecnologia em prol de um resultado. Então, essa mensagem é bastante interessante, doutor Igor. Eu vou partir agora para uma linha, foi aquela que eu tinha comentado com o Diogo, eu acho que eu vou começar com ele, e depois passar para o Tássio e pedir ajuda do doutor Igor. Uma das coisas que a gente comentou, e eu acho que o legal de vocês estarem participando é porque vocês vêm de empresas que têm uma área grande e bem estruturada de resposta a incidente, né? E um aspecto que a gente tem visto aí dentro das empresas é a questão, talvez forense não seja o bom nome, mas essa capacidade de investigar e entender o que aconteceu. A resposta a incidente, você parte do pressuposto que o incidente já aconteceu, né, e você quer entender por que aconteceu, como ele aconteceu, qual é a abrangência desse incidente, né, quão lateral ele se movimentou, e como eu comentei sobre a questão da LGPD, as empresas vão ter que também ter a inteligência, a visão de quais dados foram extraídos, né, foram vazados. Ela vai ter essa responsabilidade aí junto à sociedade, ao governo, de entender, olha, né, tá aqui o que aconteceu e tá aqui os dados que foram vazados e alertar todo mundo. Então eu vejo que essa questão da resposta do incidente, mais especificamente essa parte investigativa, né, que a gente sabe que tecnicamente era muito complicada, cada vez mais vai ser mais crítica. E aí, Diogo, eu queria escutar um pouco de você e até se você puder dar um pouco da visão, né, do que você já viveu dentro de casa, como é que você vê essa capacidade evoluindo dentro das empresas. Então, Fábio, nós temos hoje um time bem capacitado para fazer esse tipo de avaliação, né? É claro que são dois cenários, né? Quando a gente olha para o mundo corporativo. Quando a gente pode fazer uma investigação que está avaliando uma fraude interna, que não necessariamente é uma fraude que vá demandar uma investigação forense, mas pode ser uma situação que demande o uso de tecnologia. A gente está sempre usando as ferramentas que a gente tem para tratar. E a gente também tem situações que ou veio via canal de denúncia, ou foi um ataque em si, que chegou no canal e a gente precisa atuar de alguma forma, uma demanda extraordinária dos órgãos de controle que a gente tem. A gente pode atuar em diversos por diversos motivos, vamos dizer assim. Quando a gente olha para a LGPD, né, especificamente a Vale, que tem operação em 29 países, ou quase isso, a gente também tem outras leis, então a gente tem um time dentro de security que está estruturando e tratando e endereçando essa situação, né? Mas quando a gente está atuando, a gente busca seguir sempre as nossas políticas e procedimentos internos, né, para a gente não ferir nenhuma lei ou regulamento. Existe uma linha muito tênue, né, quando a gente está falando de investigação, mas a própria lei já dá uma cobertura boa para a gente, porque se a gente tem um motivador, né, existe um motivo para fazer alguma determinada análise, a gente está protegido pela lei. Claro que eu quero ouvir o doutor Igor aí falando especificamente desse assunto, né, que vai ser bem interessante. Mas, assim, como a gente tem procedimentos, a gente segue com ferramentas de mercado, né, com boas ferramentas, a gente acredita aí que tudo que a gente faz, a gente está no caminho certo, e o LGPD vem mais para proteger os investigadores, né? Assim, é claro que a gente está vendo aí um cenário de que as pessoas ou empresas que processam muitos dados de pessoas, né? Não é o nosso caso, a gente tem mais funcionários, a gente não tende a processar por motivos, né? A gente não pega a posição ou o que você curtiu ou algo do tipo que as empresas de conteúdo fazem, né?
Então, assim, especificamente para Vale, vai ser uma lei um pouco diferente em relação ao mercado, né? E em relação ao negócio aí da Vivo, que é o do Tássio, né, já é uma situação completamente diferente. Eu venho também de telecom, antes eu trabalhava numa concorrente do Tássio aí, e para eles também a situação do LGPD vai ser vai ser mais difícil em relação ao meu caso hoje na Vale. Legal. Acho que bom, eu vou pedir para o Tássio, mas é legal que você já fez esse gancho, né, para a participação do Dr. Igor no final dessa rodada aqui, para a gente começar a entender, né, olha, as empresas estão se organizando com essa capacidade investigativa, que é bom a gente aprender e saber com quem já faz isso há muitos anos, né, então gostei do teu gancho aí, Diogo. Eu vou pedir para o Tássio, o Diogo jogou a bola no teu colo aí, a questão da LGPD, uma série de dados, pô, vocês têm quantos milhões de clientes hoje, né? E eu queria que, né, você falasse mais em forma geral, mas mais especificamente essa questão, você ainda que tem todo um background de investigação, né? Olha, como é que as empresas conseguem se beneficiar, pensando num cenário, né, de vazamento de dados ou de responder a incidente, essa capacidade investigativa que ela é complexa, poucas empresas têm, elas contam muito, né, com consultorias, mas, não sei, estou dando a minha opinião aqui, eu queria ouvir de você que nesse cenário crescente aí de ameaças e com uma lei que vai tornar isso ainda mais crítico, se as empresas não teriam que repensar e ter uma capacidade mais bem estruturada de resposta a incidente, de investigação dentro de casa. Não, sem dúvida, Fábio, Diogo, a importância de um time estruturado, né, e muito bem estruturado de resposta a incidentes, ela é gigantesca nesse momento, ela será cada vez mais daqui para frente, né? Então, com a LGPD, as multas aí podendo chegar na casa dos milhões, é extremamente importante que as empresas pensem ou tenham pelo menos mapeadas consultorias que irão atuar nesse sentido, né, e poderão ajudar na resposta a qualquer incidente que tenha algum vazamento de informação. É porque a questão é a seguinte, né, até tem uma pesquisa que foi feita entre 2017 e 2019 por uma empresa bastante renomada aí do setor de segurança, e assim, entre 2017 e 2019, 57% das empresas avaliadas, elas informaram terem sido vítimas aí de algum tipo de ataque cibernético. Agora, assim, não quer dizer que as outras 43% não tenham sido atacadas, né? Então, quer dizer que pode ser que elas nem tenham identificado algum tipo de ataque. Mas, mesmo se a gente perceber, se a gente imaginar que elas não foram atacadas, essas 43%, um dia elas serão, só questão de tempo, né? Então, assim, dessa maneira, uma área de segurança, uma área de resposta a incidentes muito bem estruturada, com a questão ali, com uma área de normas, uma área de governança, resposta a incidentes, forense, é essencial, né, para conseguir identificar um ataque, conseguir identificar um ataque em tempo real, porque muitas empresas, elas têm ali equipes de resposta a incidente, mas que atuam somente segunda a sexta em horário comercial. Assim, os atacantes, eles não trabalham em horário comercial praticamente. Eles vão trabalhar ou de madrugada ou de final de semana, entendeu? Então, assim, tem que ter uma estrutura muito bem organizada e que saiba também, as equipes saibam tomar as devidas ações em determinados momentos, porque, por exemplo, imaginar determinado ataque se é necessário somente desplugar o cabo de rede de um determinado servidor, ou se é necessário realmente desligar aquele servidor, se tem tempo de poder fazer uma cópia de uma memória volátil para poder obter mais informações, porque hoje em dia, até com ataques sem artefatos, né, a gente chama aí, a gente vê que os ataques eles vão ser cada vez mais sofisticados. Então, as empresas elas têm que estar muito bem preparadas, e não somente em questão de estrutura, mas em capacitação de pessoal também. O treinamento é essencial, não adianta ter o melhor coletor de logs, não adianta ter o melhor EDR e simplesmente os colaboradores não saberem utilizar aquelas ferramentas da forma devida, né? Então, assim, é muito importante essa parte de estruturação e de capacitação
das empresas e será cada vez mais importante daqui para frente, tá? Legal, eu gostei de um aspecto que você comentou, né, dessa... às vezes é difícil você capturar o que está acontecendo naquele exato momento, né? Acho que muitos dos ataques hoje utilizam processos, né, que rodam direto em memória, você não tem um arquivo, você não tem uma evidência que vai te ajudar nessa investigação. Exato. E uma das coisas que eu tenho explorado muito como tudo no mundo da segurança, a questão da automação. Opa, voltei aqui. A questão da automação, ela serve também para investigação, né? Então, como eu consigo orquestrar e automatizar para que as ferramentas se comuniquem, você consegue tirar uma foto exatamente no momento que o seu CIEM, que o seu firewall, né, que eles realmente, alertarem que está acontecendo alguma coisa errada. Como é que eu tiro uma foto que está na memória naquele momento? Como é que eu gero, entrando agora no tecniquez ali, um hash, né, daquele processo? Então, isso é uma das coisas que eu tenho conversado muito para a gente poder maximizar aí as tecnologias e ajudar os times a conseguirem tratar um volume cada vez maior de ameaça, né? Doutor, né? Obrigado, Tássio. Doutor Igor, a gente comentou muito sobre a questão da estruturação dos times de resposta, e um dos aspectos é a questão da investigação. Então, a gente está falando de uma empresa que foi atacada e ela quer saber o que aconteceu, né? Ela quer investigar, e às vezes eu gostei muito do teu comentário na primeira resposta dos insiders, né? Dos funcionários, ou de modo talvez até por descuido, né, ou às vezes criminoso. Então eu queria um pouco o que as empresas podem aprender, né, com uma entidade igual a polícia que vive todo dia a investigação, né, vive todo dia a pesquisa. Então acho que a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor também sobre isso. Acho que o senhor está em mudo. Inicialmente, eu quero expor que eu penso que apenas uma minoria das grandes empresas realmente compreendem a importância de ter um time de respostas de incidente preparado e também uma equipe que tenha condições de realizar uma investigação interna, de realizar uma coleta adequada daquelas evidências do crime, seja para enfrentar crimes praticados pelo público externo, seja para praticar crimes que tenham a participação de colaboradores. A empresa ela precisa ter uma equipe com esse objetivo ou ter alguma parceira, alguma outra empresa que realize uma parceria nesse sentido. As evidências dos crimes eletrônicos, elas têm uma característica que todos nós sabemos, que é a volatilidade dessas evidências, ou seja, essas evidências desaparecem rapidamente e por isso é tão importante que essas empresas colaborem com a investigação criminal, inclusive para que seja feita uma coleta célere dessas evidências, mas também uma coleta adequada, uma coleta legal, uma coleta que garanta que foi preservada a chamada cadeia de custódia da evidência. Com as recentes alterações do Código de Processo Penal, existe hoje previsões específicas no Código de Processo Penal da necessidade de preservação de registro da chamada cadeia de custódia. Se a cadeia de custódia não foi realizada, se não se tem um registro de como que foi feito isso e a garantia que aquelas informações não foram alteradas, existe o risco dessas evidências não serem aproveitadas no âmbito criminal. A colaboração por parte da empresa, ela torna mais rápida e também mais eficaz a investigação criminal. Inclusive, ajuda a diminuir o sentimento de impunidade que muitas vezes estimula a prática de crimes e o outro aspecto, por consequência, desestimula a prática de crimes contra determinada empresa. Então, é imprescindível, esperamos que cada vez mais as empresas levem a sério a necessidade de ter um time de segurança também para realizar essa investigação interna e a troca de informações entre o órgão que realizará a investigação no âmbito das forças de segurança, entre as polícias judiciárias e também entre a empresa. A gente crê que esse é o caminho que temos observado que grandes empresas, o exemplo da Vale, o exemplo da Telefônica, eles demonstram como que é importante isso, mas isso não faz parte da maioria das empresas.
infelizmente, observamos no dia a dia, muitas vezes, empresas que falham bastante nesse aspecto. E é um ponto que ajudaria a todos, não só as polícias judiciárias são beneficiadas com isso, mas principalmente as empresas também, isso seria muito importante para elas. Excelente ponto, doutor. Eu acho que era exatamente isso que a gente queria ouvir, né? Praticamente, o que as empresas podem fazer, né, para serem mais efetivas nesse combate. Então, acho que fica uma mensagem muito clara. A gente está chegando no final do nosso tempo, e antes da gente entrar nas perguntas e respostas, eu queria pedir para cada um fazer aí um comentário final, né, ou algum aspecto que a gente não cobriu, ou uma mensagem que você queira deixar. Vou aproveitar, doutor Igor, que o senhor estava falando, vou começar pedindo para o senhor fazer essa finalização. Então, para finalizar, primeiro que eu queria agradecer a oportunidade. Eu quero te agradecer, Fábio, agradeço o Tássio, o Diogo, foi um prazer muito grande aprender com vocês. Também agradeço o meu amigo Rafael Velasquez, fico muito feliz pelo convite aí de todos vocês. E espero que cada vez mais os dirigentes das empresas, eles se conscientizem da necessidade de levar a sério as regras de compliance, né? Além da questão da compliance, os investimentos em recursos tecnológicos, investimentos em equipes para eventuais investigações internas, investimentos para diminuir os riscos e prejuízos da empresa, porque isso acaba também atingindo o nosso trabalho de investigação. Quanto menos esse tipo de problema acontece com empresas, menos as polícias têm que direcionar o seu trabalho investigativo nesse tipo de fato criminoso. Então, isso beneficia a todos, né? E a sociedade no geral. Mas também, um dos aspectos mais importantes, que eu acabo insistindo sempre, é a importância, a necessidade de que aquele colaborador da empresa, ele seja conscientizado da importância da utilização ética e segura dos recursos tecnológicos, da tramitação das informações sensíveis da empresa, e que o papel de cada um nessa corrente da segurança da informação é um papel muito relevante. Independente do tipo de colaborador da empresa, cada um tem que fazer a sua parte para que a empresa ela possa trabalhar com mais segurança, para que tenha menos prejuízos e seja benéfico para todos. Então, que as pessoas possam refletir mais sobre isso. E, por fim, um dos pontos também muito importantes, a importância das parcerias entre a iniciativa privada, entre as grandes empresas, os times de investigação dessas empresas, colaborando com os órgãos de investigação, com as polícias judiciárias, principalmente fornecendo informações que ajudam a elucidação dos crimes. Isso também é um ponto muito importante. Então, eu agradeço bastante a atenção e me coloco à disposição. Muito obrigado. Diogo, por favor. Eu quero agradecer também por estar aqui conversando com vocês. E o recado que eu queria deixar é que, como eu já falei, né, segurança é responsabilidade de todos. E a gente precisa de uma mudança cultural aí que, igual quando a gente cresce, é criança ainda, e nossos pais nos ensinam a olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Então, fica uma mensagem aí não só para essa cultura de treinamento dentro das empresas, mas dentro de casa, você conversar com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, com seus pais, que antes de clicar num link, verifique se esse link gera algum tipo de insegurança, pergunte para alguém que tem uma expertise maior do que você, porque esse é o caminho, né? Apesar da tecnologia nos ajudar bastante, mas aumentar o nível de cultura e preocupação das pessoas, que é o caminho aí para a gente viver num ambiente mais seguro, um ambiente virtual, né? Da mesma forma que a gente tratou e conseguiu melhorar um pouco o ambiente físico. Excelente, Diogo. Tássio, por favor. Bom, queria agradecer muito, Fábio, a você, ao doutor, ao Diogo, ao Rafael também pelo convite novamente, e deixar essa mensagem também que as empresas repensem a questão de segurança, e não só apenas aplicando, criando uma área de segurança específica, mas também pensando no contexto geral, no contexto dos colaboradores,
exatamente como muito bem colocado pelo Diogo, que saibam quando abrir determinado e-mail, quando já excluir aquele e-mail, ter uma conscientização geral, porque a segurança ela faz parte de todos, porque a maior vulnerabilidade que a gente tem não são os sistemas, são as pessoas. Então, a gente viu diversos casos em que empresas gigantescas aí sofreram ataques cibernéticos simplesmente com engenharia social. Então, é algo muito importante a questão de conscientização, sempre ter campanhas alertando os funcionários sobre determinadas ações, e essa sinergia aí entre as áreas de investigação das empresas e a polícia é algo extremamente importante e necessária nesse momento que nós vivemos. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Eu acho que não só pela participação no painel, acho que é um privilégio a gente poder, de algum modo, ajudar entidades e empresas tão importantes numa missão tão nobre, né, de aumento na segurança, investigação, resposta aos incidentes. Então, agradeço a participação, agradeço também a parceria de vocês, muito obrigado, e acho que agora a gente vai passar para as perguntas e respostas, tá? E, antes de tudo, quero deixar de novo o meu agradecimento à excelente participação de vocês.